Senhoras e senhores, preparem o sofá, a pipoca e, se possível, o lenço para rir e chorar ao mesmo tempo. Porque o que está acontecendo com Jair Bolsonaro nos últimos dias é digno de novela mexicana, com pitadas de reality show barato e roteiro de tragédia grega. Só que, no lugar de deuses vingativos, temos ministros do Supremo, governadores ambiciosos e um partido político que se desmancha em lágrimas diante das câmeras. De um lado, Tarcísio de Freitas, o ex-ministro queridinho, agora governador de São Paulo, que resolveu prometer anistia a Bolsonaro antes mesmo de sonhar em ser presidente. Um ato de fé, ou de desespero político, que já revela o tamanho do fardo que o bolsonarismo carrega. Do outro lado, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que autorizou nada menos do que a presença de policiais dentro do quintal de Bolsonaro. Sim, dentro do quintal, porque a tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar já não eram suficientes. Agora, há policiais circulando entre a churrasqueira e a piscina, anotando a placa dos carros que entram e saem, como se fossem síndicos de um condomínio da justiça. E no meio dessa guerra de narrativas, surge Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com lágrimas quase escorrendo pelo rosto, dizendo que a prisão domiciliar de Bolsonaro é humilhação e que está destruindo o capitão dia após dia. É a política brasileira transformada em um circo de horrores e, ao mesmo tempo, em uma comédia involuntária. Vamos começar pelo começo. Ou melhor, pelo primeiro ato que Tarcísio jura que faria caso sentasse na cadeira de presidente da República. Não seria uma reforma tributária, não seria um plano de segurança pública, não seria nem mesmo uma medida populista como reduzir o preço da gasolina. Nada disso. O primeiro ato, segundo Tarcísio, seria indultar Jair Bolsonaro. Em bom português, passar a borracha em todos os processos, em todas as acusações, em todas as suspeitas de tentativa de golpe. A promessa soa mais como uma confissão do que como um plano. Confissão de que o bolsonarismo já nasce manco, dependente de salvar o chefe para sobreviver. Confissão de que a pauta não é sobre o Brasil, não é sobre o futuro do país, mas sim para garantir que o mito não seja condenado pela história, ou pela justiça. E aqui entra a ironia. Tarcísio sequer é candidato oficial a presidente, mas já se apresenta como o anistiador-mor da República. É quase como se dissesse: olha pessoal, não se preocupem, se eu chegar lá, eu salvo o chefe. Essa declaração, claro, causa calafrios em quem ainda acredita que lei é para todos. Afinal, o governador de São Paulo está basicamente prometendo usar a caneta presidencial para salvar um amigo político. Não se trata de política pública, mas sim de amizade pública. Um indulto personalizado, feito sob medida, como terno de alfaiate. E o mais curioso, Tarcísio chama o processo contra Bolsonaro de absurdo. Absurdo não é um ex-presidente tentar desacreditar as urnas, conspirar nos bastidores e flertar com quartéis. Absurdo é o Supremo colocar tornozeleira eletrônica e policiais dentro do quintal de Bolsonaro. Sim, dentro do quintal, porque a tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar já não eram suficientes. Agora há policiais circulando entre a churrasqueira e a piscina, anotando a placa dos carros que entram e saem, como se fossem síndicos de um condomínio da justiça. Enquanto Tarcísio promete indulto no futuro, no presente, Bolsonaro vive o cerco de Alexandre de Moraes. Um ministro do STF resolveu que a prisão domiciliar precisava de reforço. E que tipo de reforço? Policiais circulando no quintal da casa do ex-presidente. O argumento é quase técnico. Havia pontos cegos na vigilância. A tornozeleira eletrônica, sozinha, não garantia que Bolsonaro estivesse realmente quieto, comportado, recluso. Então, solução encontrada: colocar agentes da Polícia Penal 24 horas por dia na área externa, vistoriando cada carro que entra e sai, anotando motoristas e passageiros e enviando relatórios diários para o STF.
É a transformação da casa do ex-presidente em uma espécie de Big Brother judicial. A cada visita, um registro. A cada saída, uma anotação. É a burocracia da humilhação, em sua forma mais pura. E para não deixar passar em branco, Moraes ainda citou os vizinhos. Sim, os vizinhos. Segundo ele, era preciso reforçar a segurança, justamente para evitar tumultos na área residencial, onde as famílias comuns tentam viver suas vidas. Imagina você, morador da rua, ter de dividir a rotina com manifestantes, com carros sendo parados e com a polícia circulando dia e noite. Não é apenas Bolsonaro que paga a conta, é o bairro inteiro. Na prática, Bolsonaro virou refém de sua própria casa. Não pode sair sem autorização. Não pode receber visitas sem registro. Não pode nem mesmo tentar uma movimentação discreta, porque haverá sempre alguém de uniforme no portão. Se a cena já não fosse suficientemente dramática, entra em cena Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com sua voz carregada de emoção. Em entrevista, ele descreve a prisão domiciliar de Bolsonaro como uma humilhação. Segundo Valdemar, o ex-presidente estaria sendo destruído dia após dia. A cada amanhecer, uma nova derrota. A cada pôr do sol, um pouco mais de sofrimento. É quase um poema de dor recitado no palco da política. O problema é que a narrativa não cola tão facilmente, porque ao mesmo tempo em que se fala em humilhação, também se revela a contradição. Bolsonaro foi, durante anos, o maior defensor de medidas autoritárias. Sempre atacou a imprensa, sempre questionou a justiça, sempre apostou na retórica de confronto. Agora, quando o jogo se vira contra ele, surge o choro. É a velha máxima. Para os inimigos, a lei. Para os amigos, a anistia. Unindo as três peças desse quebra-cabeça, o que temos? De um lado, Tarcísio prometendo indulto, como se governar o Brasil fosse apenas assinar uma carta de alforria para seu padrinho político. Do outro, Moraes transformando o quintal de Bolsonaro em posto avançado da Polícia Penal. E no meio, Valdemar chorando na imprensa, tentando emplacar a ideia de que o ex-presidente é uma vítima injustiçada. O resultado é um espetáculo tragicômico. O mito que prometia acabar com tudo, que dizia não temer nada, agora se vê acuado dentro de casa, cercado por policiais, com aliados implorando por perdão antecipado e partidos vendendo a narrativa da humilhação. Bolsonaro virou o símbolo perfeito do fracasso do próprio projeto que encabeçou. A cada dia, a imagem de força desmorona, substituída pela de fraqueza, isolamento e desespero. O mais irônico é perceber como a roda da história gira rápido. O homem que no auge do poder falava em prender ministros do Supremo, agora é prisioneiro das decisões de um deles. O presidente que sonhava com quartéis, agora tem policiais no quintal. O líder que se dizia a própria voz do povo, agora precisa de governadores prometendo indulto para não acabar de vez. No fim, Bolsonaro não é apenas um político em decadência. É um personagem tragicômico que simboliza a própria crise da direita brasileira. Seus aliados brigam entre si, suas promessas de poder murcharam, e o que resta é uma narrativa de humilhação que, em vez de levantar o mito, apenas o coloca ainda mais no chão. E assim chegamos ao fim deste episódio da novela chamada Humilhação Presidencial. Tarcísio promete o indulto que talvez nunca venha. Moraes vigia até o quintal. Valdemar chora em frente às câmeras. E Bolsonaro? Bem, Bolsonaro segue preso dentro de casa, cercado por policiais, preso também pela própria biografia e pela história que escreveu com as próprias mãos. Mas não se enganem, a novela ainda terá novos capítulos, porque no Brasil a política é um roteiro infinito, sempre pronto para surpreender. Hoje é a humilhação de Bolsonaro. Amanhã, quem sabe, será a anistia.
Depois, talvez o retorno triunfal ou o esquecimento completo. O certo é que para nós sobra assistir e narrar, entre o riso e a perplexidade, esse espetáculo que insiste em misturar tragédia e comédia.